Graça e paz, queridos. Amados, dentro do tema ainda, conhecendo as Escrituras Sagradas, surgiu uma seguinte indagação. Quando que é que começou o Novo Testamento, a Nova Aliança? Sabemos, né, que a Bíblia ela é descrita em várias alianças. Uma das alianças muito importante é a Antiga Aliança, o Velho Testamento, feito pelo Altíssimo à nação de Israel, no deserto. Mas além dessas alianças, desses pactos, desse testamento, existe a aliança adâmica, feita com Adão, a feita com Noé, a aliança feita com Abraão e a aliança feita com a nação de Israel, no deserto, que permanece até a nova aliança. Agora, queridos, quando é que a nova aliança começa a valer, o Novo Testamento? Nós encontramos esse entendimento no livro de Hebreus, no capítulo 9. No capítulo 9 diz que com a morte do testador, aí sim o Novo Testamento se desenrola. Então isso nos dá o entendimento maravilhoso para aqueles que querem conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Nós termos, essas pessoas termos o pleno conhecimento da verdade. E um dos conhecimentos para se entender as Escrituras na interpretação da maneira que ela deve ser interpretada é a pessoa ter o conhecimento de quando que começa o Novo Testamento. No decorrer desse ensino, vocês entenderão o porquê. Então o Novo Testamento ele inicia após a morte de Cristo. Após a morte, surge-se o Novo Testamento, o Evangelho da Graça. Isso quer dizer que o Messias, enquanto ele pregava aqui na terra o seu Evangelho da Graça, nenhuma pessoa era salva, apenas eram limpos pela pregação da palavra, mas não era salva. Diz ele mesmo, a Pedro, quando Pedro disse a ele, irei contigo até a morte, ele disse a Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Então quer dizer que nenhum dos discípulos, incluindo Pedro, era salvo, era convertido. Fundamental nós termos esse entendimento. Porque em cima desse entendimento, queridos, a vida e a pregação de Cristo, nós não devemos, nós devemos ter o entendimento de que ele viveu e ensinou para uma população que se encontrava embaixo da lei, E de acordo com o entendimento das pessoas que estão embaixo da lei, é uma situação. Para as pessoas que estão embaixo da graça, é outra situação. Vou dar exemplo para ficar bem melhor entendido. Por exemplo, nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 19, em que alguém questionou ao Messias sobre o divórcio, um assunto tão polêmico, Aí ele respondeu de acordo com a lei no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Ele disse que aquele que deixar uma mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, comete adultério, ou seja, o ato em si transforma quem cometeu o ato, a lei transforma esse ato em adultério, que é um pecado, e transforma quem praticou em um pecador. Então, fundamental nós entendermos isso. Quem está embaixo da lei, se vier a cometer o divórcio, a lei tem o poder de transformar o ato em adultério
divórcio, a lei transforma o ato em adultério. E transforma quem praticou em adúltero, diz a palavra. E olha, interessante, que a palavra diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Tá? Por isso que a igreja, em uma nova aliança, ela não foi colocada embaixo da lei, na antiga aliança, para que as nossas atitudes não se transformassem em pecado pela lei, e quem praticasse essas atitudes não se transformasse em pecador. Diz a palavra em Romanos 6,14, porque estáis embaixo da graça, uma posição espiritual, tá? Aqueles que nasceram de novo estão embaixo da graça, aqueles que crêem no evangelho da graça estão embaixo da graça e não embaixo da lei. Por isso o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, as nossas atitudes na graça, elas poderão até ser atos que não convêm a santo, mas elas não se transformam em pecado. É fundamental nós termos esse entendimento. Gálatas 3,13 disse que ele nos resgatou da maldição da lei, ou seja, ele nos tirou dos domínios da lei, para que a lei não tivesse esse poder de transformar os nossos atos em pecado. Mesmo habitando o pecado na nossa velha natureza, tá? Porque se dissermos que não temos pecados em nós, somos mentirosos. Mas os nossos atos no mundo espiritual não se transformam em pecado, porque aquele que não está embaixo da lei, os seus atos não se transformam em pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, diz a palavra. E quem não está embaixo da lei não transgride a lei. É fundamental nós termos esse entendimento. Tá bom, queridos? Referente ao divórcio ainda, na graça, nós temos que ter o pleno conhecimento de que o divórcio nunca foi da vontade do Criador, tá? No seu fórum íntimo, nos seus desejos, ele não criou o casal para separar. Agora, se por algum motivo esse casal se separou, ele não transgrediu a lei porque ele não está embaixo da lei. Ele cometeu o divórcio, mas não cometeu o adultério. Tá? E ele não se transformou em adúltero. Cuidado com o falso evangelho que prega que os irmãos estão embaixo da lei, tá? É o evangelho que parece com o evangelho da graça. Nós chamamos ele de evangelho joio, que é bem parecido, mas não é o verdadeiro evangelho da graça que liberta o homem do pecado, tá? E libertar o homem do pecado quer dizer que ele nos tirou de debaixo, dos domínios do pecado, tá? É fundamental que o homem se livra do pecado quando ele é tirado dos domínios do pecado, tá? Como diz a palavra, ele nos resgatou da maldição da lei, nos tirou de debaixo da lei e nos colocou embaixo da graça, tá? Um abraço a todos aí, vocês querendo áudio e ensino sobre o Evangelho da Graça, o meu WhatsApp é 11 9 30 04 70 07. Fique esperto sobre o outro Evangelho. Eu vos advirto novamente a buscar o verdadeiro conhecimento e entendimento da palavra do Messias. Um abraço a todos.